inovação 2025, plena inovação. Eu estou sempre muito bem acompanhado, às vezes com uma, às vezes com duas, até com mais pessoas aqui, né? E eu vou falar de vendas aqui. Aí vendas eu gosto. Aí eu gosto. Matheus, mineiro, bem-vindo. Mineiro. Natália Koga, minha amiga de longa data. Bem-vinda. Obrigada, Romulo. Que mesa é essa? Meu Play, Deus. play na inovação e Play play na nas inova- vendas, né? Play nas vendas. Poderia ser play nas vendas, né? Na verdade, né? A gente pode criar uma ramificação, um novo podcast. A gente Play nas vendas. Gostei desse nome, né? a Legal. gente fica falando só sobre vendas. Ô, Matheus, você vai me perdoar, mas ladies first sempre. Nath, minha amiga. Segundo ano, não consecutivo, mas segunda vez que você está na Expo Inovação. E eu tenho acompanhado seu material, óbvio que sim, sou grande fã. Eu e minha filha, diga-se de passagem. A minha filha adora, porque ela é a mentora da minha filha. Que legal. Sim, Privilégio, ó. privilégio. Nath, e aí, para esse ano aqui na Expo Inovação, o que você está preparando aí para a galera? Boa. Eu acho que a gente tem uma divisão aqui de vendas diretas e vendas indiretas. E eu gosto muito de conceituar, Boa, né? Qual que é a importância, e elas não concorrem entre si. Então, o que a gente trouxe hoje com o Crachá Bravit é justamente isso, uma estratégia diferente para a empresa, para qualquer empresa que vende qualquer produto, não somente tecnologia. De pensar em escalar através de parcerias. Né? E a gente trouxe um nosso segredo de 20 anos, que é a nossa metodologia, que a gente Sim. vai ensinar a todos vocês. legal, sim, muito bom. Matheus, tua primeira vez, né? É a Bem-vindo minha à primeira Joinville. vez. Bem-vindo. Eu estou iniciando no mundo aqui na Play na Inovação. Primeiro podcast é hoje também? É hoje. Então, a gente está iniciando, ó. Primeiro episódio comigo e minha primeira vez. Então, Muito bem. primeira vez de Joinville também. Olha só, seja bem-vindo, né, Joinville. Espero que você goste, cidade acolhedora. Aqui, às vezes, no mesmo dia é muito quente, às vezes é muito frio, mas a é mesma maravilhoso. estação. Mesma estação, mesma estação. Mas tem comida boa, as pessoas são acolhedoras, né, Nath? Nath vem bastante pra cá. Tem comida boa aqui? Tem comida boa. Como Bem com mineiro sou é de diferenciado. BH. É um pouco Vocês são difícil, né? exigentes. É, Eu já vi um pão de queijo ali, já falei que eu tenho que passar. Você foi fazer ali para ver o que Outra cidade que eu vou no Brasil, eu provo um pão de queijo. E, Carol, Nunca chega. não. Você tem um critério, um termômetro do podcast? Tem. Como é que tá? Pode ter quilômetro, 2, sim. 3, como São tá ali? Paulo fica 2, 3. Tá. Aí daqui vamos ver. São Paulo ele é mais conhecido como um biscoito de polvilho sem queijo. Olha só. Matheus, diga ali, o que nós podemos esperar, público, que você vai trazer para a gente? Ao contrário, né, da Nath, que olha para a venda indireta, você é um cara que olha para a venda mais direta, né? Isso. Hoje eu vou abordar o tema aqui sobre inteligência comercial, né? Hoje o mercado brasileiro ele vem passando por uma revolução no mercado de vendas com IA, com tecnologia, e a galera tem uma confusão quando vai condensar essas informações. Sim. Então a nossa metodologia ela vem focado em você saber priorizar isso. Então a gente fala como que a gente une o campo de batalha, como que o campo de batalha pode gerar informações, como pode gerar dados para a gente tomar decisão e conseguir escalar qualquer negócio também. Então, desde uma barbearia até mesmo uma indústria, como que ela pode se beneficiar da inteligência comercial. É uma das coisas que eu fico batendo muito, a diferença de ser eficiente e ser eficaz. Então, a gente vai abordar esse tema da eficácia, vai ser o tema da minha palestra aqui no Expo. Muito legal. Mas eu vou explorar uma palavra que vocês dois disseram, que é metodologia. Isso. A gente, digo brasileiro, a gente é muito ruim em seguir playbook e metodologia, né? Como é que vocês enxergam isso, Matheus? É real? Tô errado. Eu Não. gosto de generalizar, né, Romulo? Eu tô falando que é no o geral. perfil, é o Perfil, geral, né? né? É uma forma geral. A gente tem esse Eu tô conceito. falando isso porque eu converso com vários empreendedores e às vezes a gente pega alguns empreendedores de sucesso. Vamos pegar a RD, por exemplo. Sim. E um dos grandes lances deles foi seguir muito playbook e metodologia. Metodologia. E é um desafio. É um desafio. Principalmente quando a gente começa um negócio, independente do que seja, e a gente precisa apagar incêndio todos os dias. A gente precisa trazer resultado. E acaba não tendo tempo para regra, para metodologia, para o framework, para Aí a vai gente tudo conseguir muito no acelerar. freestyle, né? Exato. Mas a gente... Acho que o segredo está no começar, né, Romuca? Como falamos ontem. Sim. Fazer o bom e depois seguir pelo ótimo. Acho que esse é o principal Concordo. segredo ali para a gente conseguir sair do lugar. E inovar. Eu trago uma perspectiva de as pessoas estão com dificuldade de ser consistente. Também. Então, Falamos também disso ontem. sim, comercial nada mais é que consistência. Sim. E Concordo. vendas
como que eu posso ir entendendo e de pouquinho aos pouquinhos. E às vezes a pessoa não segue o playbook por não ter a paciência da consistência Longo da prazo. jornada. Então, esse é o ponto. Às vezes, ver aquela expressão de ver a grama crescer, vendas é muito sobre isso, né? Eu comecei há 10 anos atrás, eu não tinha essas ferramentas. Eu fui olhar para o mercado americano para estudar, mercado de startups, que a gente estava conversando antes também, por causa que eles já trilharam isso. O Brasil está iniciando agora esse formato de side sales, acelerou muito, com tecnologia de 15 para 16 ali, com uma força maior, e a galera, depois da pandemia, teve que se reinventar. Então, eu vejo que quem está sendo consistente está conseguindo colher. Eu vou trazer dados na minha palestra hoje sobre como que a gente, com inteligência comercial, com todo esse cenário de CRM, de rotina consistente, a gente conseguiu recuperar a operação de uma falência. Então, Olha só, esse é o objetivo. Case de sucesso. é um case diferentemente de sucesso. Certo? Vocês acham que essa questão de usar ou não playbook, metodologia, tem a ver com as gerações também? Porque a gente tem dentro das empresas, hoje, startup, uma geração mais nova à frente, e a gente tem as corporações mais antigas, ou os mais tradicionais, que é a palavra correta, que é uma outra geração. Eu sou de uma geração que confesso que a gente não é tão processual, né? Uhum. Sei o que você acha disso, Nath. Olha, a Carol falou um ponto interessante que é hoje em dia, não gosto de generalizar. A gente tem uma geração diferente. É diferente. Eu tenho 30 anos, então é rostinho de geração Z, mas eu tenho 30 anos. Eu contrato muito esse pessoal. Eles têm uma dificuldade não só de seguir playbook, eles têm uma dificuldade de soft skills. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que isso também é um ponto importante para a gente entender como que a gente vai contornar isso e comunicar com essa galera. Porque eles que vão ser os novos Sim. diretores, os novos Sim. executivos. Mas, trazendo para um contexto de vendas, o que eu tenho percebido as coisas, a velocidade, tanto a inovação, a velocidade das implementações, elas exigem que a gente tenha playbooks e processos bem definidos. Então, Não tem como. não tem como. Agora, as pessoas precisam seguir metodologias, precisam se apegar a algumas coisas, porque não necessariamente precisa seguir uma risca, porque antigamente eu vejo que você tinha poucas caminhos para você trilhar os mesmos resultados. Hoje você tem diversos resultados para você chegar, diversos caminhos para você chegar no mesmo resultado. Então, acho que você conseguir se apoiar em uma espinha dorsal, lá, né? e conseguir trazer referências, incrementos, o temperinho mineiro da situação, eu vejo que é o conjunto da obra. Então, a geração nova, ela tem que seguir, mas ela pode também trazer pontos de inovação que a gente consiga aprender com eles. Sim. Quando eu falo de metodologia, tu vai lembrar, lá no passado, a própria DataSul, que foi uma empresa referência aqui, tinha uma metodologia de vendas, daí tu lembra, né? Sim, lembro bem. Só um minutinho. Carol, eu não sei se ele vai ter que fazer um corte, você vai dar a Natália. Não, aqui é a vida real, a produção já sabe. Ele cortar depois. Ela parece com a Carol. A produção, eles não vai cortar. Eu gosto desse nome, mas é Natália. Tá bom. Técnica de não rapar. Depois a gente vai criar área de canais na empresa dele. Ô, Nath, olha pra câmera e fala assim, galera, eu estou com a Nath, não com a Carol. Aí, ó. Ela parece a Carol. Coloca a foto da Correção Carol. em tempo real. Não, tu não precisa editar. Mas eu gosto muito de imaginar, eu tenho 2 filhos, né? Um de 12 e um de 8, que serão a geração ali que vai assumir. E a gente tem a palavra inovação, a gente não pensa só em tecnologia. A palavra inovação é inovar no dia a dia. A gente se inova para criar essas crianças, que serão esses futuros diretores, CEOs das empresas, e a gente tem que se adaptar. E todos os dias a gente se adapta já, né? Surgem novas palavras, a intencionalidade está sendo tão falada e está sendo cobrada por eles já. Eu não quero saber se eu estou aqui por um salário, eu quero saber por que eu estou aqui. Quero saber onde a gente vai chegar, onde vai me levar, né? Então, essa questão de seguir ou não a metodologia tem que ter um propósito, né? Tem que ter essa intencionalidade em cada fase da Eles metodologia. compram o líder, vocês estão comprando cada vez mais o líder. Muito. Concordo. Eu acho que empregar, inclusive, essa geração nova requer outras habilidades dos líderes, Sim. né? Porque, de fato, hoje eles não trocam só por um salário, eles querem ouvir outras coisas, eles querem saber se você está junto ali correndo. Sim. Tem muitas coisas. E pior, né? Não é um padrão.
dependendo da pessoa e da educação dela, da região dela, ela pode buscar outras coisas. E esse ponto eu estava conversando exatamente sobre isso com a. Desci do voo, encontrei uma mineira que vai palestrar também, só esqueci o nome da empresa dela. Mas vocês, os mineiros, assim, você já bate o olho e já sabe, mineiro. É mineiro. De cara, e a gente fez no mesmo transfer. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ela falou assim: olha, ela é da indústria, e eu aprendo muito com a indústria, por causa de processos, de Sim. metodologia. Verdade, verdade. Eu sou de BH e uma das minhas escolas é o professor Falcone, você conhece da consultoria Sim, Falcone? Sim, né? Falcone, É, Falcone, né? E então, todos os meus processos são baseados no Sim. livro do professor Falcone. E essa geração, a gente estava conversando que eles às vezes estão tranquilos em ganhar 30% a menos, mas eles querem trabalhar com aquela empresa, aquele líder específico. E às vezes, ela comentando comigo, eu vi a operação esse ano, saiu o líder e saiu toda a operação junto. E tem qualidade de vida, né? Eles querem Muito. ter qualidade de vida. É bom para a gente refletir também, é o que a gente viveu até aqui. verdade. É verdade. De uma forma, eles prezam nem por tantos bônus e tantas coisas, mais benefício e mais uma comodidade também, né? Sim, Sim. O nosso desafio, e eu falo sobre o tema da minha palestra, vai ser eficiência e eficácia, né? A eficiência é você fazer certo, seguir playbook. A eficácia é você fazer o certo. Sim. E essa geração, eles têm muito de descobrir o que é o certo, porque eles não querem ficar fazendo 100 ligações, por exemplo, que é uma tarefa do vendedor. sim. Eles não querem. Ah, mas por que eu tenho que fazer ligação? Porque tem que fazer 100 ligação, é igual você ir na academia e puxar o supino. Sim. Mesma coisa. Então, a minha maior dificuldade é com ele ser consistente com as atividades que são ordinárias. Eles não querem nada com o ordinário. Eles acham que tem que fazer só o que tem que fazer do conforto. Então, o desafio que eu mais enfrento hoje com essa geração é essa questão do conforto. Mas, ao mesmo tempo, tem mentes brilhantes e pessoas que têm soluções para problemas que às vezes a gente nem imaginava. Então, Mudando um pouquinho o tema, já que a gente tem duas pessoas aqui na mesa com olhares diferentes, né? Tem essa questão de e ou. Quero dizer, por uma empresa, ou ela tem inside sales, ou ela tem canal, ou ela tem que ter os dois. Ou depende do negócio, já aproveitando, né? Porque tem muito isso também, pessoal. Não, já tenho venda aqui direto, inside sales voando, não preciso de canais. Ou dá para conviver os dois mundos. Milhão de reais essa pergunta, né? vou deixar a Nath primeiro para mim não me enviesar. Deve ter duas ou mais, ou enfim, né? Focar em receita. Imagina o risco Perfeito. de uma empresa ter uma fonte de receita somente, né? A área de vendas diretas. A gente tem milhares, né? Inbound, outbound, abordagem, metodologias diferentes. A área de vendas indiretas era a mesma forma, né? E uma está totalmente alinhada com a outra. É diminuir risco, é trazer receita, é aumentar a estratégia, né? A gente chama de estratégia polvo. Quantos tentáculos tem um polvo? Sim. Para onde a gente vai olhar, obviamente, sem perder o foco. É sempre o mesmo objetivo. Times diferentes, mas olhando para o mesmo lugar. Todo mundo com a mesma direção. Eu estou 100% alinhado com a Nath. Eu vejo que a gente tem. O principal ponto hoje é você ter várias torneirinhas. O que ela disse é muito importante, a gente entender qual que é a ordem de prioridade. Então, provavelmente, cada negócio, modelo de negócio, vai ter uma predominância em um canal específico, Sim. seja ele inbound, outbound, seja ele um canal de parceiro. Hoje, por exemplo, dentro da minha empresa, eu não faço tráfego, porque o meu público ele é muito específico. Então, acaba atuando ou por indicação, ou por network, ou em eventos como esse que está acontecendo aqui. Então, eu vejo que todos os mecanismos de vendas eles são complementares desde que você consiga determinar ordem de prioridade e ordem de execução. Que nem sempre, dentro da ordem de prioridades, tem ordem de execução daquela tarefa, que é o que muda muito. Então, eu vejo que, e é o mais legal, e a bandeira que eu bato em relação à inteligência comercial, de você saber conversar com o seu perfil de cliente ideal dentro de um momento certo e criar um relacionamento com ele, independente de qualquer nicho. A empresa conseguir fazer e dominar essas informações, ela vai tender a criar novos canais com muita mais facilidade. Sim. Seja comunicar com ele no físico, no digital, presencialmente, por carta, por sinal de fumaça. Então, hoje em dia tem que olhar. Com a ressalva de saber a prioridade. Boa. Perfil de cliente ideal ou perfil de parceiro ideal. Esse também é outro tema que eu vejo. Eu trabalho com CRM, né?
E aí eu vejo empresas que ainda não têm, ou seja, o seu cliente ideal, ou seja, o perfil ideal. Esse é um ponto que muitas empresas erram também. Eu vejo que aí é a escala na vertical. Então, quando você tem bons parceiros, os parceiros ele pode, exemplo, eu tenho um dos nossos projetos, a gente atua com o nicho médico, pós-graduação para médicos. Ali dentro a gente tem um canal em um ano a gente vendeu 300 pós. Então formamos 2 turmas de 150 alunos. Esse principal projeto ele abre porque são médicos que estão entrando para fazer um curso de medicina regenerativa, só que são médicos que tendem a ser empresários, porque eles vão ter clínicas, então isso abre novos canais de aquisição. Então esse meu ecossistema ele acaba servindo também Retroalimentando. outro ecossistema. Então, olha que legal, o perfil de cliente ideal, meu perfil não é médico, eu acabei atendendo uma médica específica, mas eu tenho um perfil de parceiro ideal que acaba desmembrando para perfil de cliente ideal. Então, olha que legal que é. Então, essa premissa, que é o que a Nath falou, né? Nem um nem outro, é os dois. Que às vezes, para baratear o custo de aquisição do cliente, diminuir o ciclo de vendas é o melhor caminho. Bom. Buscar o parceiro certo. E a gente não consegue buscar o parceiro certo se a gente não tiver o cliente que a gente deseja. Os dois estão ligados. O ICP, A gente sempre começa pelo ICP. Para quem eu quero vender? E quem fornece para esse cliente? É totalmente diferente eu vender para um Sim. salão de beleza e vender para uma indústria. totalmente. E os fornecedores são diferentes, Sim. que são os nossos parceiros. Então a gente sempre começa pelo perfil do cliente, para a gente ser mais assertivo e eliminar etapas, né? Sim, concordo. Uma dica para quem estiver assistindo a gente, às vezes quiser, né? Porque realmente, às vezes, eu presto serviço e eu, sei lá, tendo 5 áreas diferentes. Como é que é a frase do gatinho da lista País das Maravilhas? Quando você não sabe qual caminho. Qualquer um serve. Qualquer um serve. No caso, para trazer, para parafrasear, entenda quem você não quer vender. Então, se você é da indústria, Isso já vai ajudar bastante. isso já vai te eliminar. Lógico que muitas das vezes no momento você não vai fazer uma transição brusca, você vai fazer gradual, mas você já vai entendendo, eu não quero atuar nesse segmento, eu não quero trabalhar com indústria, eu não quero trabalhar com serviço. Então, essa dica que eu dou para quem estiver assistindo a gente Sim. e pegar de forma prática, que foi como eu Concordo. fiz no meu negócio. Dentro do meu negócio, numa linha do tempo, porque quando a gente começa a empreender, a gente é romântico e quer vender para todo mundo. Isso é fato. E às vezes a gente até precisa, né? Exato. Mas chegou num momento do meu negócio que eu tive que separar. E foi muito nítido perceber, porque, exemplo, eu tinha um cara, um dos maiores clientes, na fila do suporte e tinha uma empresa que não tinha nada a ver com o meu perfil atrapalhando essa fila. Foi ali que eu percebi, eu estou vendendo para o cara errado, porque eu preciso ter uma fila mais coerente. Então, vocês têm muitos sinais dentro da empresa que vai te mostrando o perfil ideal. Claro, existem metodologias para chegar nesse lugar, mas tem que ter o feeling, ou tem que falar muito, conversar dentro de casa para achar esse lugar, né? E às vezes isso muda todo o jogo. Muda a receita, muda lucro, muda a percepção Energia. de atendimento, energia, muitos fatores. Então é uma coisa que os empresários, né? Eu vou falar para os empresários, porque eu vejo sempre duas coisas: empreender e virar empresário, né? Empreendedor é um cara extremamente romântico, e o empresário já é o cara que, assim, tipo, eu tenho que ver se está fechando o azul lá no final. São coisas diferentes. Eu falo isso para mentorar ali as startups dentro da Softville, que a gente pega mais empreendedor e ajuda ele a se tornar empresário. Faz sentido isso para vocês? Total, total. Eu passei por esse momento de romantismo, de querer, do ano passado para cá, e ter essa transição como empresário. Meu pai é empresário há tempos, então você sai do negócio do pai, você não quer seguir, você quer fazer suas coisas do formato de você. Você vai prestando serviço e tal, você vai na sua ideologia, mas chega um momento que você precisa tomar algumas decisões de adulto que o empresário precisa de tomar. E aconteceu isso comigo. E eu concordo totalmente. Dentro dessa leva da visão, a visão romântica do empreendedor, mais idealista de uma ideia e de seguir, eu hoje olho friamente para negócio, mas lógico, sem perder o propósito, sem perder ali os nossos valores, nossa cultura, porque no final das contas é o que você falou, a gente estar bem. E eu olho para essa parte como, cara, como que eu tenho margem de lucro, energia para fazer as coisas do formato que eu queira fazer, não que eu não faça o que eu não tenho, que eu não quero fazer, né? Adulto, mas cara, eu não quero ir para esse lado. Como que eu vou transitando meu negócio, minha atuação para cá?
para mim não faz tanto sentido atuar com serviço nessa linha, mas nessa linha faz. Então, como que eu vou transitar? Então, eu venho fazendo bem nessa Não linha. falar os não, né? Tô falando assim, tipo, parece simples, mas não é. Até às vezes explicar pro time isso é difícil, né? Você sabe que a gente tem um desafio grande aqui na Bravit de apoiar, também mentorar, direcionar 1.500 empresas, empreendedores ou empresários. A gente tem muita gente, né, que está iniciando nessa vida de empreendedor e acaba sendo um sonho. E o nosso objetivo é eliminar essas etapas, justamente, né, Romulo? O que a gente precisa olhar? Como que a gente vai conseguir te apoiar nesse crescimento? É o teu papel também, Sim. né? Então, a gente gosta muito de dar exemplos práticos e de colocar modelos na prática também. Vem por esse caminho que já outros 50 já tiveram e não vai ter erro. Sim, faz sentido. É boas práticas, né? A Bravit, no práticas. final das contas, quem quiser saber sobre a Bravit, procura lá depois. A Bravit, que vai ampliar. Mas vocês acabam sendo quase uma incubadora também, se você pegar, né? Você pega, às vezes, um parceiro que está nascendo, que Sim. foi convidado por um, sei lá, um empregador desse. Cara, você bateu no teto. Você não quer abrir teu negócio, acontece também. É E isso. aí você acaba mentorando ele para esse lugar, né? A diferença é que eles não têm um produto, eles representam um Sim. produto de tecnologia. Sim. Né? Você tem Que é um canal, né? startups que têm um produto que precisa acelerar, enfim, exatamente. tem um valuation. A gente não, a gente está com a outra ponta. Sim. Então, são empresas de serviço que representam soluções Mas de levam muitos tecnologia. desafios semelhantes. Totalmente. São empreendedores em busca de virarem empresários. É. Não sei se eu quero falar de inteligência artificial. Porque todo mundo aqui vai falar de inteligência artificial. E aí eu tô pensando aqui se eu trago para a mesa, aí vocês Não, podem me ajudar. passa para a próxima, então. Passa pra próxima, né? Tá. É porque. Não ignorando o tema, Não, né? não é Mas ignorando. porque Mas tá bom, vamos pular então. É porque depois o pessoal vai entender. Pulando o tema inteligência artificial, uma coisa legal que tem acontecido nos últimos anos é que me parece que a área de vendas, o vendedor, o inside sales, o canal, passou a ser mais cool do que era no passado e muita gente não queria estar nessa cadeira. Eu estou certo? Aí eu vou ver a Nath primeiro com toda essa experiência vasta. Verdade? Ó, Tá, deixa eu ver ali, né, para onde ela vai. vou me ancorar na experiência, na jornada dela aqui, ó. Faz pergunta, por favor. Não, é porque assim, ó, durante muito tempo esse lance do vendedor era aquele cara assim, tipo, ó, você não tem nada, vai para esse lugar. Mas hoje Meu em dia, sobrinho por agora falava, sei. né? Não, tem meu exatamente. sobrinho aqui. Mas hoje eu vejo outra coisa, eu vejo o cara falando, não, aqui eu posso crescer, posso ganhar dinheiro. E muitos CEOs são ex-vendedores. Sem dúvida. Boa pergunta. E hoje a gente não tem uma faculdade de vendas, né? A gente tem muitos direcionamentos, conteúdos, Verdade. comunidades, mas não existe uma faculdade de vendas, né? Não existe o orgulho de meu filho é vendedor. Mas, sendo natural, né, a importância da comunicação e de vender algo, quem não faz isso hoje? Quem não sabe se vender? Quem não sabe vender algo ou precisa vender algo, independente da área. Né? Eu preciso apresentar os KPIs da área de produto. Eu preciso vender algo, né? E eu também comecei na área comercial, acabei direcionando há 20 anos para a área de canais, e nada mais é do que isso. De você vender a tua ideia para que o parceiro represente com o mesmo amor, o mesmo brilho nos olhos que você tem. Sim. A gente vende a ideia. A gente vende o conceito e depois engaja, como a gente tem que fazer com o cliente também. Sim. Vendeu e depois tem que sustentar ele dentro da empresa. Né? Então, hoje, eu acredito que já a gente já tenha conseguido desmistificar isso. Eu também acho. Mas ainda faltam alguns falta incentivos. pouquinho, falta um pouquinho. O que eu vejo tá atrelado à parte do ganho de capital de forma rápida. Então, por exemplo. Isso é o que atrai geralmente. Né? E aí, lógico, tem pessoas que vão se destacar e vão ter aquele afinco, aquela paixão, tipo nós, comerciais, Nasci para vai isso. sempre trocar ideia com todo mundo. Então, eu vejo que o que chama a atenção é a facilidade que, por exemplo, hoje eu tenho cenários que vendedores meus ganhando 15, 20 mil reais, vendendo soluções, tecnologia, serviço. Para você conseguir isso no meio tradicional, você demora um tempo. Essa média, olhando para o Brasil inteiro, é difícil. É difícil. Então, você tem bons vendedores hoje estudando, e às vezes a pessoa pode trabalhar no escritório, do home office, e aí não quero entrar nessa pauta. Sim. Mas se um bom vendedor se dedicar hoje no mercado de tecnologia, no mercado de serviço, ou se ele vender, às vezes, um contrato jurídico,
qualquer coisa ele vai conseguir ganhar um salário muito atrativo. Vai. Que era uma diferença do, Eu digo do mais, passado. né? Ele vai fazer o que o americano diz, que é o make money, né? Que a gente Exato. aqui ganha dinheiro, mas o americano olha fazer dinheiro. E o É vendedor, diferente. ele faz dinheiro, né? Exato. E aí eu vejo que dentro dessa leva fica mais fácil quando você tem essa facilidade de você ancorar o seu futuro nisso. E aí os vendedores, naturalmente, eles já são mais com aversão a risco, eles tendem a virar empresários, né? Muitas das vezes nós tem grandes histórias. Então todo mundo é vendedor, como a Nath falou. Se a pessoa trabalha no departamento de compras, ela também é vendedora. Se ela é do RH, ela é vendedora. Se ela é do financeiro, ela é vendedora. Todo mundo precisa saber vender, Sim. se vender, vender a sua tese, vender a sua ideia. Então, Tinha um gestor meu que dizia que na empresa só tem duas pessoas, dois tipos de profissional. O que vende e o que ajuda a vender. Concordo. Gente, na última semana do mês. Gente, agradecer vocês dois por abrilhantar o nosso evento. Matheus, seja bem-vindo a Joinville. Nath, bom, obrigado por retornar à Expo Inovação. Obrigada ter pelo vocês aqui. convite. E boa palestra para vocês, que vocês ainda não fizeram. Estamos aqui dando spoiler da palestra de vocês. isso. E obrigado pelo convite. Tamo junto. Obrigado pela recepção. E eu não espero nada que o meu melhor aqui. Obrigado, Nath. Obrigada, Romuca. Sempre um prazer estar aqui contigo, na Obrigado. cidade de Joinville e do palco da Expo Inovação. Perfeito. Plena Inovação, Expo Inovação 2025.